resolvemos fazer aqui, gente. A gente vai fazer aqui uma live sobre relacionamentos abusivos, tá? Vou chamar a Renata agora. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso e vou chamar a Renata aqui, que ela tinha me convidado pra gente fazer essa live juntas, mas eu vou chamá-la aqui. Pronto. Oiê! Pronto, bom dia! Oi, Rafa, tudo jóia? Tudo Como é que bom? você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Rafa. Bom dia. Primeiro, tô super legal, eu achei super legal que a gente vai falar sobre esse tema. Eu acho que, nossa, vai ajudar muita gente mesmo, né? E eu vi, você fala super bem, né, também, né, sobre relacionamento abusivo. E você viu, Rafa, que ontem saiu uma matéria no Globo que aumentou 50% o número de violência doméstica? Eu fiz um vídeo sobre isso ontem à noite, porque eu acho que muitas vezes a gente querendo ter uma atitude positiva, né, sobre a vida. Ó, calma. Eita, eu ia escrever aqui, só para as pessoas entenderem o que a gente vai falar. Ah, que legal. Mas a gente, querendo ter uma atitude positiva, obviamente, sobre isso que está acontecendo, a gente dá uma romantizada em tudo, né? Então, Isso. porque as atitudes são bonitas, eu acho que pessoas que são privilegiadas, e principalmente os famosos, blogueiros, artistas, ficam mostrando a vida, né? Olha que lindo, acordei hoje, vou tomar sol, vou malhar. Como nosso relacionamento é maravilhoso, também como tudo é maravilhoso, né? Exato, e aí fica uma coisa bem alienada, porque as pessoas estão muito nervosas, as pessoas estão muito desesperadas, sem dinheiro, inseguras, e a gente... Com medo, né, Rafa? Com medo do que vai vir, né? A ansiedade tá pulando. Eu falo muito lá no Você Instagram. apresenta só para as pessoas, que às vezes tem gente que não te conhece, que me segue aqui. O áudio tá ruim, o meu ou da Rafa? Não, tá bom. Tá bom? O meu tá bom. Não, eu escutei alguém falando. Gente, eu sou a Renata Tanus, eu falo para pessoas que querem manter o relacionamento de casal. Então, eu ajudo elas a terem uma relação mais adulta. Sabe essa coisa assim, Rafa, de assim, nós somos do mesmo tamanho? Então, é isso de eu aprender a me comunicar melhor no meu relacionamento, me posicionar mais. Só que, claramente, né, eu também falo sobre relação abusiva, porque esse tipo de relacionamento não é pra gente reforçar que a pessoa esteja. É pra gente fortalecer a pessoa pra ela sair. Mas no meu Instagram, eu ajudo elas mais a como é que vocês vão ficar na relação, né? Ficar numa relação gostosa, saudável, boa pra caramba. Porque se não for assim, não vale a pena, né, Rafa? Então, é assim A que hora eu que eu falo. entrei lá, você estava falando, vou pôr o meu fone, sobre isso. Estava com 2 lápis aí mostrando sobre equilibrar. Eu tava falando isso daqui, ó. Gente, como... Assim, ó, o que eu acredito? Eu acredito em uma relação de casal, ela tem, e não apenas acredito, né, estudo isso há 10 anos, ela tem que ter um equilíbrio. Ou seja, o casal é do mesmo tamanho. Eu tenho direito de voz, o outro também tem direito de voz, eu vou ser ouvida, o outro também vai ser ouvido. Isso daqui traz um equilíbrio. Se a relação não tem esse equilíbrio, ou seja, o outro se acha melhor do que eu, aí a gente vai falar sobre relacionamento abusivo, tem muito isso, né? Eu vivo detonando o outro, aí eu tô em desequilíbrio. Ou se eu acho sempre que eu sou pior, nossa, eu tenho sorte dele estar comigo, essa relação tá em desequilíbrio. Nossa, isso tem muito, né, gente? A pessoa, ela acha que a Tem outra faz um sorte. favor, nossa, um favor ela tá comigo. Como é que alguém tá comigo? Vi outro dia, Rafa, você tava falando sobre ciúmes, né? Você falou, não, pra mim não faz muito sentido ciúmes. Não foi exatamente o que você falou, mas foi o que eu peguei que você fala. Não faz sentido ciúmes porque, assim, o outro não é obrigado a estar comigo, eu não sou obrigada a estar com o outro, né? E exatamente, isso daqui é um desequilíbrio. Geralmente, na nossa cultura machista, a gente tem as mulheres se sentirem inferiores e homens se sentirem superiores. E também não é a bola da vez as mulheres se sentirem superiores e colocar os homens como se eles não fossem nada. Sim. Também não funciona na relação. É. Então, e isso não é feminismo, só para as pessoas entenderem, que as pessoas acham que
A mulher que quer diminuir um homem, isso não é feminismo, gente. O feminismo, ele fala sobre igualdade. Igualdade. É igual. Ele fala, cara, ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem que ganhar igual, todo mundo mesmo tamanho. Isso não é feminismo. Porque às vezes as pessoas falam, essas feministas. Não, gente, feminismo não é a mulher querendo ser melhor, é querendo ser igual. Não é sair né, pisando nos homens de jeito nenhum. Então, o que eu falo muito lá no Instagram, Rafa, é sobre isso. Como você construir e manter uma relação como iguais. E para isso... Você é psicoterapeuta, né? Sou psicóloga, isso. E aí, e com isso, e também eu sou consteladora familiar, então daí essa questão de equilíbrio também, né? Então, daí eu reforço muito, que meu público maior acaba que é feminino, né? 92% do meu público é feminino. O meu reforço também, muito. 83% é feminino. É grande, né, Rafa? E aí é muito legal, porque assim, eu reforço, gente, o que você sente é importante. O que você pensa é importante. A gente tem uma mania de achar que é besteira. Ah, não, mas é porque, é besteira, talvez estou exagerando. Gente, não é assim, né? Se tá dentro de você, isso é importante ser ouvido. Isso é importante ser colocado na relação. E às vezes a gente abre muito mão da gente querendo agradar o outro. E a relação abusiva, ela é muito assim, né? Ela é extremamente assim. Eu conheço algumas amigas que estiveram em relações abusivas e é engraçado porque dificilmente elas sabem que elas estão numa relação abusiva, né? Então, às vezes, você chega assim e você fala, amiga, isso é uma relação abusiva. E ela fala, não, é o jeito dele, ele é assim. Ele sempre foi assim. Nossa, depois ele se arrepende, não sei o que, gente. Isso ele nunca me bateu. Eu acho legal a gente falar quais são as características de uma relação abusiva. E eu gosto muito de falar isso. A palavra é relação abusiva, não amor abusivo. Porque amor abusivo são palavras contraditórias. Não existe um amor abusivo. Não existe amor, não. Porque se amor é amor, se abusivo não é amor. Então, quais são as características, né? Acho legal a gente falar de um relacionamento abusivo. Vou falar só uma coisa aqui. Você me lembrou quando você falou isso, né? De não existe amor abusivo, porque são coisas, né, distintas. Eu acredito que existem duas coisas, duas formas da gente agir. Ou no amor ou pelo medo. E uma relação abusiva, ela é pelo medo. Ela não é pelo amor, né? É pelo apego, pelo medo de perder, pelo medo do que o outro pode fazer se a nossa relação acabar. Mas vamos falar assim de como é que é uma relação abusiva. Às vezes as pessoas acham que é muito assim. Nossa, tem que ter agressão física. Se tiver uma agressão física, é uma relação abusiva. De jeito nenhum, gente. Isso já caiu por terra. Pode ter muito... antes, né? Sempre vai ter um abuso psicológico. E o que a gente fala que é? Como é que é? Como é que acontece a relação abusiva? Como é que é a característica? Rafa, é aquela coisa que a gente fala. Nunca chega com um tapa ou nunca chega com uma agressão. É assim. Primeiro, você é a melhor pessoa do mundo. Você é maravilhosa. Eu vou falar que é ele, mas pode ter mulher, com certeza, que faz uma relação abusiva. Mas eu vou falar que é ele só por uma questão de facilitar, tá? Nossa didática. Ele te faz acreditar que você é a melhor pessoa do mundo. Que, assim, ele nunca viu ninguém igual a você. Que você é a solução da vida dele. Então, ele te faz acreditar que você é uma super mulher. E aí, você vai tomando aquilo como se a felicidade dele dependesse de você. Nossa, olha isso, tanto que ele já sofreu nos outros relacionamentos. Coitado dele. Eu vou fazer diferente, eu vou cuidar dele. Olha só como ele fala que eu sou maravilhosa. Beleza. Então, a relação começa com 10 elogios. Dali a pouco, ele começa a colocar umas limitações. E aí começa uma crítica. Aí a crítica pode ser tipo assim, nossa, isso é jeito de comer? Você não aprendeu a comer direito, você não teve educação em casa. Aí a pessoa começa a ficar meio desconfortável. Peraí, eu que era super maravilhosa, sou meio inadequada. Aí depois vai indo. Tinha 10 elogios, agora 10 elogios e uma crítica. 9 elogios e uma crítica. Eu adorei que já entrou uma pessoa aqui, abusadora, que fez o comentário. Eu adoro quando os próprios abusadores entram. Não vi, não. Mulher só gosta de dinheiro, o resto é só conversa fiada. Pronto, gente, já apaguem essa pessoa da vida de vocês, já vou dar uma deixa aqui, tá? Quando você tá falando uma coisa assim, Rafa,
que tem a ver com que a gente está falando sobre relacionamento abusivo, e o homem fica defendendo demais aquela pessoa, pode ter certeza que ele tem comportamentos abusivos, com toda certeza. Ah, tá, entendi. Então, uma coisa para vocês começarem a prestar atenção, se ele defende muito... Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa didática, então eu gosto de anotar. Então, por exemplo... Rafa, porque depois olha isso. Ah, que bom. Tá, então se quiser, eu mando. Então, as características, então, começa com elogios, né? Com muito elogios. Começa assim, com como você é maravilhosa. Tá, então enaltecendo. A pessoa no começo, ela te enaltece e te traz essa sensação de que ela é dependente de você. Exatamente. Tá. Tipo assim, que ela precisa de você e que você foi um encontro da vida dela. Então ela começa assim, tá? E um detalhe importante. Às vezes a gente acha que quem entra numa relação abusiva são mulheres que são fracas. De jeito nenhum. Geralmente são mulheres muito fortes, são mulheres muito empoderadas. Só que elas estão num momento de fragilidade, às vezes, e aí ele aproveita isso pra engaixar, tá bom? Tá. Então não é... Isso é importante a gente falar. Beleza, depois disso, ele começa a minar a autoestima. Como? Ele começa a te criticar muito. Colocar em dúvida sobre o que você pensa, sobre o que você sente, como se você fosse sempre inadequada. Eu achei muito importante o que você falou sobre minar a sua criação. É como se invalidasse a sua história. Isso eu já vejo muito. Então, criticando a mãe. Às vezes não começa nem com a pessoa, mas assim, nossa, sua mãe é nojenta. Ai, a sua mãe é isso, a sua mãe é aquilo. Começa minando a família também, né? Exatamente. Por quê? Porque ele precisa fazer um isolamento da vítima. Um isolamento social da vítima. Entendi. Porque se ela conversar com as pessoas, lógico que as pessoas vão falar, amiga, você tá numa relação abusiva. Então ele quer afastar essas pessoas. As pessoas que você convive, elas são péssimas. E as pessoas que ele convive são ótimas. Entendi. Então você pode ser amiga dos amigos dele. Porque geralmente são pessoas muito sedutoras. Essas pessoas que fazem o abuso, né? Então elas são muito queridas por todo mundo. Entendi. Da porta pra fora, as pessoas amam. Nossa, ele é super legal. Que sorte que você tem de ter ele, hein? É isso que os amigos dele falam pra você. E aí... Até que as pessoas, quando você fala, a pessoa é tão querida que as pessoas nem acreditam. Que aquela pessoa do churrasco, legalzona, não sei o quê... Você tá exagerando. É. Com certeza. Aquela pessoa legalzona, ela faz isso, você tá exagerando. Amiga, você não tem certeza que era um dia que ele tava ruim, não? Vou mandar uma mensagem pra minha amiga pra ela vir pra essa live, que ela precisa ouvir isso. Então tem isso, assim, ele quer que você tenha os amigos dele, mas mesmo assim não é um grande laço de amizade, porque os amigos dele já amam ele pra caramba, né? Porque ele sabe como manipular, ele sabe como ser agradável, não é que ele não sabe. Então a relação começa assim, eu te dou 10 elogios e uma crítica, depois vai diminuindo, você ganha 9 elogios, a mais crítica, 8 elogios, 3 críticas. Até que chega uma hora que você fica assim, sedenta. Ai, olha que esperando bonitinho. um elogio. Calma. Não, gente. Olha meu café na live. Olha meu café. Vê se essa relação aqui gente. Essa relação tá muito gostosa. Esse é o exemplo. Olha aqui. Olha aqui. E uma coisa legal da gente falar, Rafa, Lindo. é que parece... Olá, bom. Joia? Uma coisa legal da gente falar é que a gente acha que, nossa, isso é impossível. Não é não, gente. Você construiu uma relação assim com ele. Vocês construíram juntos. Negócio. Ai, que lindo. Estamos aqui. Eu falei, amor, vou pra lá. Então, Rafa, é isso, assim. Da gente entender que depois, o segundo passo, depois que você é maravilhosa, você é inadequada. Sim. E aí, nesse você é inadequada, o que vai ter? Vai minar as suas relações. Vai começar a colocar minhoca na sua cabeça, sabe? Eu não acho que você podia confiar tanto nessa amiga. E tudo quanto é amiga, elas são... Eles usam muito essa palavra. Nossa, aquela sua amiga, ela é sem caráter. Aquela sua amiga é vagabunda. Eles usam muito isso. Muito isso. Pra o quê? Desmerecer a outra, né? E aqui, isolamento social. Eu achei isso muito interessante. Pois é. Aí agora você pensa, Rafa, olha que situação difícil que a gente tá. Nesse momento, a gente tá, todos nós, em isolamento social, né? Quem é possível, né? Que esteja, tá. Então, por isso que tá aumentando, inclusive, os índices também de violência. Com certeza, eu tenho certeza disso. Porque as pessoas convivem mais. E tem muita gente que consegue
aguentar fugindo. Trabalhando mais, ficando até mais tarde no trabalho, não voltando. Boa. Esperando, por exemplo, os homens que bebem. A gente tá falando de homem, tá, gente? Pode ser vice-versa, mas é que a maioria é homem, vai. Vamos ser hipócrita aqui. Os homens que bebem. Cultura. Então a mulher, assim, trabalha até tarde pra quando chegar também ele já estiver quase dormindo, sabe? As pessoas fogem assim. Agora não tem como fugir, né? E depois eu quero até falar, porque eu tava lendo, até no Estadão apareceu algumas possibilidades, assim, pra essas mulheres, tá? Mas primeiro a gente precisa, assim, ter a consciência de que, será que eu tô numa relação? Eu acho que esse isolamento social que a gente tá nesse momento, ele vai ajudar pra isso, pra eu rever minha relação. É isso mesmo? É com essa pessoa mesmo que eu quero viver? Tem como eu fazer de alguma maneira, assim, pra melhorar essa relação? Ou essa é uma relação realmente abusiva que tá na hora de eu me fortalecer pra sair? Né? Então, depois a gente começa nessa questão de você é inadequada. Manipulação é pelo medo, viu, Rafa? Tá. A pessoa começa a manipular você pra você ter medo. Medo do que você faz, medo do que você pensa. Manipula do tipo assim, tá bom, você pode ir na festa, claro, você é livre pra ir na festa. Mas aí eu não posso garantir que eu não vou fazer besteira. Tá. Os abusadores hoje em dia, Rafa, eles não falam mais como antes. Tipo, tira esse batom, tira essa saia. Porque eles aprenderam. Porque na internet, tipo, né? Com a internet já disseminou tanto essas coisas que fica meio. Ele não vai ser o estereótipo, né? Nunca. Porque se ele falar qualquer coisa assim, bate pronto, ela vai entender. Então, o que os abusadores estão fazendo? Eles estão comendo entre linhas, assim. Eles começam, tá bom, vai. Mas só que eu não posso garantir como é que eu vou votar. Eu acho importante isso. Muitas vezes ele não fala de você. Então ele não fala assim, é ridículo você dançar funk, não sei o quê. Mas ele vai minando as pessoas que estão fazendo. Nossa, olha aquela mulher dançando funk. Porque daí você já vê que ele acha ruim. Ele acha ruim. Então, mas através do outro como exemplo, né? Isso. E pera lá, né, Rafa? Se eu não sou uma mulher maravilhosa na vista dele, eu tenho que fazer coisas que sejam maravilhosas. Então, se ele acha isso errado, eu vou começar a parar de fazer. Sim. Então, proíbe também de conversar. Olha, eu te proíbo de falar sobre a nossa relação para as pessoas. Porque você me expõe. Isso muito é péssimo. Bom. Verdade. Proíbe de falar. Isso. Proíbem. Proíbem assim. Fala, e te coloca pra você acreditar que você tá errada de falar sobre a sua vida. Sobre aquilo que te pertence, a sua história te pertence. Sim. E ele diz que não te pertence, que vai expor ele, que isso é um absurdo, que tem que resolver em casa. Né? Beleza. Então, a gente vai manipular, ele vai, né, manipular pelo medo, e o terceiro passo é manipular pela culpa. Essa é a terceira coisa que a gente faz. Que a pessoa que a gente percebe faz. Que é tipo assim, eu faço porque eu te amo. Olha o que você me obrigou a fazer. Eu não queria ficar te corrigindo a cada 5 minutos, mas você me obriga a te corrigir. Entendi. Porque você não teve educação em casa. Nossa, essa educação em casa. Eu já ouvi tanto as minhas amigas falando de minar a relação com a mãe, de minar a relação com o pai, de achar a sua família, tipo assim, uma bosta mesmo. Um lixo, né? Como se aquilo tudo que você veio, de onde você veio, foi super inadequado. E se ainda tem uma diferença socioeconômica, aí acabou, né? Nossa. Porque a sua família é favelada, a sua família é pobre, a sua família não sei o quê, não teve educação, se a pessoa de repente teve menos oportunidades financeiras, aí é o lugar perfeito para o cara se fazer, né? Pois é, Rafa. E a pessoa que é manipuladora, né, abusiva, ela precisa do poder. Ela precisa se sentir poderosa. Então, se tiver uma diferença de classe, ela já se sente superior. Né? É mais fácil manipular. A pessoa pode se sentir que tem um poder físico, um poder emocional ou financeiro para controlar o outro. Teve uma vez, eu estava atendendo... Boa anotar isso. Físico, emocional financeiro. E financeiro. Pra controlar o outro, ela se sente no direito. Então, às vezes, tipo assim, ela começa a falar, eu não quero que você trabalhe, pra que você vai se cansar? Eu posso te dar tudo que você quer. Aí a pessoa para. Nossa, ele tá querendo cuidar de mim, gente. Olha o tanto que ele me ama. Aplausos, sim. E aí, dá presente no começo, joia. Muito. E assim, eles não são burros.
Eles vão fazendo eles vão minando você e de repente chega um carinho, um elogio. O que você começa a aprender? Calma, eu vou esperar que daqui a pouco vai vir uma coisa boa. Não, ele tá assim, mas daqui a pouco ele melhora. Outra coisa que eu percebo, aí a pessoa faz esses atos lindos na frente das outras pessoas. Então, assim, é o aniversário da sua mulher. Nossa, nesse dia fez uma ela declaração. Assim, uma princesa. Aí dá uma joia na frente da família inteira, aí dá beijo na testa, não sei o quê. Ela faz declaração, fala que esse é meu marido. Aí todo mundo acha o cara o máximo, né? Que sorte que você tem, que está com esse homem. Mas entre quatro paredes é outra coisa. Né? Ele se mostra de uma outra maneira. Então, às vezes, o que a vítima, porque elas são vítimas, tá? Vítimas reais. Vítima. Isso que as pessoas ficam falando, eu acho um absurdo. Virar assim, elas estão porque querem. Não, gente. Elas estão porque elas foram manipuladas, elas foram polidas dos seus laços e por causa disso elas foram enfraquecendo. Elas não estão conscientes de onde elas estão. Não é porque elas querem. Sim. Então quando a gente vê assim, Rafa, essas pessoas que são vítimas desses caras, elas muitas vezes elas imploram para saber o que elas precisam fazer, como é que elas vão fazer certo. É como se fosse, para te dar uma imagem, lógico, de uma maneira extremamente tóxica, mas seria uma relação pai e filho. De uma maneira tóxica, claro. Não seria saudável. Mas é pra gente conseguir ter isso muito claro. Eu vou falar um pouquinho do perfil do abusador, pode ser? Algumas características do abusador. Todo abusador, ele vai ser muito manipulador. Muito. Ele se acha no direito de ser hostil com o outro. Tá procurando caneta? O meu caderno, porque acabou minha página e eu tô gostando desse negócio, porque menina, às vezes a gente fala por cima, mas é bom falar bem explicadinho. Eu vou mandar uma foto daqui pra você. Depois você manda. Depois você manda. Mano. E aí, então, a primeira coisa, ele tem um perfil manipulador. Ele se acha no direito de ser hostil. Porque, afinal de contas, ele tem sempre uma ótima justificativa pra ser hostil. Você me obrigou a fazer assim. Você me obrigou a te corrigir. Essa frase é muito boa. Você me obrigou. Ó, aqui, ó. Eu tô maior do que você. Há uma outra coisa interessantíssima. Os abusadores nunca reconhecem que estão prejudicando o outro. Nunca. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eles têm a consciência que eles são abusadores? Porque, lógico, isso também é um desvio, né? Quase psiquiátrico mesmo. É isso, psicológico, psiquiátrico. Mas eles têm essa noção ou eles acham que realmente eles estão fazendo bem? Então, a maioria acha, a maioria mesmo vai achar que tá tudo certo. Que é isso mesmo. Porque o padrão deles é esse. Então, eles não acham que eles sejam errados. Ele acha que ele é um salvador das pessoas. Ele acha mesmo que ele é um salvador. E se você for conversar com o cara... que, você tá tendo comportamento abusivo, ele fala que você que tá. Tá, entendi. Ele te convence e você, como profissional, quando você vê um paciente assim, e você fala pra ele dar esse diagnóstico, ele nega? Então, é muito complicado o tratamento de pessoas abusadoras mesmo, é muito complicado, porque geralmente eles vão pra terapia, Rafa, pra terem mais munição para abusar mais. Entendi. Porque eles chegam para os companheiros, por exemplo, eles te mostram um lado da relação como se o outro estivesse sempre errado. Aí a gente começa, né? Mostrando que tem um lado dele. O que ele fala para a companheira quando ele chega? Ele fala assim, olha, eu vi o tanto que você é infantil e criança. Então ele distorce. Então, é muito complicado o tratamento. E ele usa essas informações de dentro de consultório depois contra a vítima. Para criar um abuso, inclusive, maior. E ainda diz, olha, eu tô tentando, eu tô indo na terapia. Por você. Por você. Porque você precisa. Por isso que eu tô indo. Porque você precisa. Não é ele. Ele não assume responsabilidade. Eu tô indo porque você precisa de terapia, mas eu tô indo para ver o que eu posso fazer para você. Para você parar de ser... às vezes, eles não estão falando mais muito, você é louca. Mas se a gente fosse dizer assim, pra você parar de ser louca, pra você parar de ser deprimida, sabe? Então, eles te colocam sempre como você é culpado por tudo que acontece com eles.
Pode ter uma coisa que não tem nada a ver. Tipo assim, ele bateu o carro, a culpa foi sua. Por quê? Porque eu tava irritado, porque você fez alguma coisa em casa. Entendeu? Então eles distorcem. Aqui, ó, eles não acham que estão prejudicando ninguém e eles não assumem responsabilidade nenhuma. Tudo que tiver de ruim foi o outro, nunca ele, né? E claro que faz sempre a vítima se sentir muito culpada e usa desse artifício da sedução o tempo todo. É um morde e assopra, um morde e assopra. Aí vamos pensar a mulher nessa relação, Rafa. Ela vai sentindo que ela precisa ajudá-lo de alguma maneira e ela sente que tudo de ruim que acontece na vida dele é culpa dela. Como é que ela vai sair dessa relação? Caraca. É isso, por isso que é uma vítima, né? Porque ela não se acha no direito de sair. Sim. Porque ela acredita realmente que os problemas que ele teve foi ela que causou. Ele já fez tudo isso. Ela não fala pra ninguém porque ela tá em isolamento social. As pessoas, quando ela talvez pincele em falar, acham o cara o máximo. Não. É máximo, Desqualifica mais ainda outras pessoas que estão desqualificando o que ela pensa e sente. E às vezes, quando uma pessoa de fora, isso já aconteceu comigo. Eu tentar alertar pessoas e a pessoa e aí se afasta. Aí, se afasta. Não fica. Por quê? Porque você não tá entendendo ele. A vítima, ela se sente tão culpada que, assim, como eu vou sair dessa relação se eu fiz isso com ele? Eu tenho a impressão que quando eu falei isso, já foi pra umas 2 ou 3 amigas, tá? Acho que os maridos falam, essa sua amiga aí, trabalha na Globo, tudo puta, tudo... Exatamente! Ficam se pegando entre os atores, deve estar pegando o Tony Ramos com o Cauã. Tipo, eu tenho certeza que eles ficam falando, porque eu era E aí pega uma coisa assim que você fala, né, Rafa? E fala assim, viu? Tô te falando, ela falou isso daqui, ó, foi por causa disso. E todo desequilibrado. E não tem nada de desequilíbrio, né? Ele distorce. Né, Rafa? O trem é osso mesmo. É osso. Então, quando a gente trabalha mais com... ambos precisam de tratamento, com certeza. Mas com a vítima, a gente consegue mais resultados. Que a gente vai fortalecendo. Geralmente, a vítima, quando vai pro consultório, Rafa, ela vai escondida. Ela nem conta. Se sentindo muito culpada. Porque quando ela fala, ele quer saber de tudo que você falou na terapia. E aí, ele começa a minar. Nossa, mas a sua psicóloga, ela tá querendo o quê? Separar a gente? É isso que ela quer? Porque eu tô achando que ela tá querendo isso? Ela tá te manipulando? Então, é isso que ele começa a falar pra vítima. Né? Então, uma coisa... Depois eu vou falar um pouco da solução, mas já falar um pouquinho. Sim. Uma coisa que, assim, que as vítimas precisam, gente. Vamos reforçar os laços. Vamos reforçar os vínculos. Eu falo muito lá no Instagram também, Rafa, sobre isso. Uma relação adulta e saudável, a gente precisa ter amizades, laços que não sejam só seu companheiro. Quando você tem só seu companheiro, a chance de você ser dependente emocional, tipo, nossa, só ele que me dá carinho, só ele que me escuta, poxa, a chance de você ser dependente emocional é gigante. Então, o que eu sempre falo? Vamos ampliar os nossos laços de amizades. Isso a gente está falando até agora de um relacionamento a 2 e a gente não incluiu ainda filhos. Não. Que aí... Aí é muito difícil. Aí o bicho pega, porque aí tem toda essa manipulação ainda com as crianças, né? Como esse laço. E a gente pode falar mais um pouquinho, mas eu acho importante a gente falar sobre quando tem filhos. Vamos falar sim, é importante sim, viu, Rafa? Porque aí é mais um motivo dela não sair da relação, pelos filhos. Ele é um pai tão bom, um pai que brinca, um pai presente. E geralmente é um pai que brinca muito e tal, mas também tem o perfil de acabar com a autoestima dos filhos. De olhar, você é ridículo, olha o que você fez, moleque. Acaba com o filho, mas depois, olha, você é o amor do papai. Gente, então, tem uma série que chama Big Little Lies. Big Little Lies. Assistam e prestem atenção na relação da Nicole Kidman com o marido dela. É na Netflix? É na HBO. HBO. No HBO+. Procurem. Big Little Lies. E é isso. Ela vive dentro dessa relação de agressão física. Mas o cara é incrível. O cara é um puta empresário, é um pai. Ele brinca com os filhos, ele não sei o quê. Mas ele é maravilhoso, né? Gente, vocês têm que ver.
E aí, me depois lembrou... das brigas, vai para um sexo. Ainda tem uma ligação sexual, assim. Que é muito bom também no sexo. Que traz uma coisa de domínio, assim, que ela gosta. Então, é bem complexo, é bem legal. E você acabou me lembrando de outra coisa, Rafa. Os manipuladores, eles são sempre, os abusadores, né? Eles são sempre muito maravilhosos. Eles fazem sempre muito certo. Depois que você passou essa fase de que você é maravilhosa, depois eu vou te mostrar o quanto eu sou maravilhoso. O quanto você precisa de mim. Porque eu tô com você por dó. Por dó, porque ninguém queria ficar com uma pessoa igual você. Ninguém. Mas eu suporto você. Então, assim que eles se colocam depois. Depois eles mostram o quanto eles são maravilhosos, né? Tá. E aí, o perfil da vítima. Tá. A gente, na cultura do machismo, muitas vezes elas acham que é normal. É normal isso, né? O homem ter mais voz, o homem se dizer, né? Se colocar... Gente, não é normal, né? Não é normal. Mas elas viveram, talvez, ali numa família que pode ter tido também abuso. Aí, esse companheiro é visto como... Ah, ele abusa menos, vamos dizer assim, né? Ele é menos grosso do que meu pai. Que o meu pai. Né? Comparação Isso com o pai. acontece muito. E a própria cultura de achar que a mulher precisa se submeter a um homem e não que somos iguais, tá? Lógico que a gente está falando mais para mulheres, mas reforço. Então, assim, né? Acho que se você teve um pai que foi também um pai abusador, né? Destruindo a sua autoestima, da sua mãe, você tem essa referência. Se você também teve a ausência de um pai, essa figura entra como o seu salvador, como o homem que você não teve. Eu tenho um exemplo assim. Então, assim, ela não teve esse homem. Então, acho que ela carrega a figura masculina com esse peso da força, da potência, de ser o salvador, porque ela não teve. Nutrir financeiramente, talvez, dar uma segurança de alguma maneira. Uma segurança financeiramente. O pai que ela não teve, né? Então, essa relação de ascensão, como é que diz isso? Acho que uma relação não é ascensão. Mas assim, né? Com essa diferença. Não, que seria de pai para filha. Né? Como você falou. Hierárquica, né? Então, ela, como não teve essa hierarquia que tem familiar, né, minimamente, ela transfere para esse cara, né? Rafa, olha só uma coisa que você falou que me fez lembrar uma coisa. Pensa assim, que ela veio de uma família, vamos supor que seja um caso, tá? Que ela veio de uma família em que o pai, a mãe desqualificavam muito ela. Falava muito, que desqualificava, eu quero dizer assim, falava muito que ela era inadequada, não pensava direito, tal. Chega um cara que fala que ela é maravilhosa. Você é a melhor mulher do mundo. Meu bem, eu vou pra esse cara porque ele finalmente me reconheceu. Ele viu o tanto que eu sou maravilhosa, o tanto que eu sou esperta, que eu sou bonita, inteligente. Porque ela estava fragilizada. Não é todos os casos, mas temos casos assim. Aí depois ele se mostra como um abusador. Né? Aí me fala, como é que eu vou sair dessa relação se ele foi o primeiro que reconheceu meu valor? Sim, entendi. Isso também acontece muito. Acontece muito. Então, outra coisa assim, o perfil da vítima, ela acha muito que a culpa é dela. A culpa é minha, a responsabilidade é minha e a felicidade dele depende de mim. Se ele tá triste, se ele tá irritado, é porque eu fiz uma coisa errada. E se eu for parar pra pensar, realmente, gente, eu não tinha que ter feito desse jeito. Nossa, eu não podia ter cumprimentado aquela pessoa na rua. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? Ela acaba se sentindo responsável pelo que os outros fazem. Os outros fazem como se fosse responsabilidade dela, né? Essa tipo de pessoa que sai, às vezes, do Facebook, sai do Instagram, né? Por quê? Porque tem um amigo seu da escola que te adicionou e aí o cara você tem que sair, porque... Você tem que sair, né? Você é o quê? Você tá querendo o quê? Aí posta uma foto, mas que tá bonita. O quê? Você tá dando mole? Você tá querendo chamar a atenção das pessoas? Você quer arranjar um amante na internet? Então, assim... Aí uma pessoa que ela nem conhece curte uma foto. Quem é responsável por aquilo? Ela é culpada. E ela começa a acreditar que ela é culpada, né? Então tem esse nível de culpa. A autoestima dela vai ladeira abaixo. Então talvez ela era uma mulher que tinha uma autoestima, que né, tinha uma valorização de si, mas aí foi sendo minado. E tem uma outra coisa, Rafa, que acontece muito porque as vítimas não saem. Elas têm muito medo do julgamento.
Percebe que elas estão nessa relação, elas têm medo do julgamento do companheiro, do que o companheiro vai achar, tal. Elas também, pelo afastamento, isolamento social que elas estão, elas começam a ter muito medo, Rafa, do que os outros vão achar se eu sair dessa relação maravilhosa. E outra, os que acham maravilhosa vai falar que é maravilhosa, e as outras que avisaram, ela vai falar, ai, viu, as pessoas vão falar, viu, te falei. Então, não vou sair. Não vou sair dessa relação, porque, né? Como é que eu vou sair? Pra onde que eu vou? É um sentimento de tô sozinha. Olha, é melhor com ele do que sem ele. Porque senão eu não tenho mais amiga, não tenho mais ninguém. Então, é bem assim. E tem uma outra coisa, é o ciclo do abuso, né? Que a gente fala, que é quando a pessoa que está sendo abusada, ela espera sempre por aquele carinho. Ela espera por aquele reconhecimento. Ele fica quase como uma miragem, Rafa. Tipo, nossa, mas ele vai ver que eu sou a mesma que eu era antes. Ele vai ver que eu ainda sou aquela mulher que protege ele, que cuida dele. E aí ela tá sempre se esforçando. Mas nada que ela faça é suficiente. Nada. Até que tem uma outra coisa que eu coloquei que eu acho que é muito importante. E ela acredita fielmente, Rafa, que ela vai mudar o outro. Ela acredita de verdade. Que o meu amor vai mudar ele. Se eu me comportar direitinho, ele vai ficar melhor. Se eu fizer isso daqui, ele vai ficar mais calmo. E esse abusador, ele promete que vai mudar também depois de uma crise. Então, assim, se for uma crise mesmo física, violenta, ele chora, se arrepende, se ajoelha. Pode assim, quando ele fala que ele tá com ela por dó, não sei o quê, mas às vezes que essa mulher tenta sair de casa e fala, eu vou, ele fala que ele precisa dela. Ele chora, ele se joga no chão, ele vira um fofo por alguns dias, né? E geralmente, isso chama superadaptar. Quando o outro, na relação, me adapta ao que a outra pessoa queria para manter ela em cativeiro. Tá? Então rola isso também. E aí, Rafa, por fim, assim, quando essas relações terminam, primeiro, uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Não dá para terminar do nada. Você precisa se fortalecer. Por quê? Porque tem sim graus, índices de que no movimento de terminar existe homicídio. Ou uma tentativa de homicídio. Sim. Isso a gente precisa valorizar. Nossa, nem me fala que eu fico toda arrepiada, porque às vezes que aconteceu com as minhas amigas, eu ficava, meu, esse cara vai matar ela, ele vai matar. Não, eu tenho uma amiga do colégio, muito querida, muito querida. Ninguém sabia que ela estava passando por um relacionamento abusivo. Ele matou ela. Ele matou ela. Na rua, uma médica matou a filha de 6 anos e matou ela. Gente, foi feminicídio. Assim, foi uma coisa horrorosa. Então, assim, foi muito triste. A cidade ficou, assim, uma pessoa muito querida. Uma médica. Médica e uma criança, gente. Então, isso que eu digo, assim, eu acho também, tá? Eu sempre falo isso, cara, faz de mais louca, se faz de mais louca. Porque, assim, tem que ter, eu acho que a palavra é planejamento e estratégia. Exatamente. Pra separar de um abusador, né? As duas palavras. Primeiro, se você começou a ter consciência, não deixa ele saber que você está tendo consciência. Porque isso pode ser perigoso. Você tem que criar estratégias para sair. Vai reforçando os seus vínculos de amizade de novo, tá? Procura ajuda, procura psicoterapia, procura uma rede de apoio mesmo para você ir se instruindo de como você pode sair. Eu fiz uma live com uma delegada que ela é especialista nisso, nesses casos, e ela disse assim que você pode ir, vai conversando, vai fazendo boletins de ocorrência. Até vai fazendo. Então, é importante fazer os BOs dentro do Maria da Penha, né? E é muito importante, as pessoas estão nos assistindo, gente. A gente vê muito uma única, como é que chama cláusula, não sei, da Maria da Penha, que é a agressão física. Mas Maria da Penha ele pegar o seu celular, jogar na parede, é depredação patrimonial. Ele não pode pegar suas coisas, rasgar suas roupas, abrir os seus envelopes com os seus papéis. As pessoas pegam documentos seus. Hoje a Maria da Penha, ela considera violência psicológica, violência sexual, violência matrimonial, violência física e violência simbólica. Que, e difamação.
É exatamente. Difamação, então assim, dizer Isso que, tem, eles por exemplo, consideram. tem muitos que têm fotos suas, nuas, vídeo pornô, nude, não sei o que, Tinha não uma sei o quê. cliente exatamente assim. Ela falou que ele falava, olha, ele tirou fotos minhas, às vezes eu saio do banheiro numa hora que eu não tava vendo, e ele falou que vai expor isso. Eu falei, então você vai falar para todas as Isso pessoas. é Marinha da Penha, é chantagem. É chantagem. Então, lembre, gente, você pode fazer um BO, não precisa estar roxa. Então, as pessoas pensam que para BO você tem que estar igual a moça do Fantástico que aparece, assim, que apanhou. Não, você pode fazer BO com a sua integridade física totalmente preservada e fazer um Exatamente. BO de outro tipo de agressão. Exatamente. Então, fica assim, esse alerta, porque eu acho que é importante. O abuso, ele tem graus, né? O primeiro grau, ele vai ser sempre envolver o psicológico. E aí, ele vai intensificando e chega no segundo grau, que é o físico, podendo chegar até o homicídio e suicídio, tá? Então, isso é muito importante que a gente diga. Então, assim, é possível sair? É possível. Vai reforçando as suas conexões de novo, com pessoas que te amam. Você não tá sozinha no mundo. As pessoas, elas podem te acolher. Você pode ter pessoas que vão ser... A gente sempre tem aquela pessoa que, nossa, eu posso me segurar naquela pessoa que ela vai me dar uma luz. Isso, vai conversando, vai procurando profissionais também, isso é importante, tá? Então, assim, eu acho que, vamos dizer assim, quais são os passos para sair de um relacionamento abusivo, né? Então, aqui, planejamento, estratégia, né? Então... Acho que o primeiro é a consciência, né? Acho que você tá numa relação. Consciência. Tá, consciência. Planejar. E daí, eu acho Segundo, que é reatar os laços, né? Isso. E criar uma estratégia, um planejamento para sair. Sem que ele perceba. E tem isso, né, gente? Porque assim, ó, muitos casais ou muitas famílias, a renda familiar tá, até por conta do machismo, porque os homens ganham mais, porque a gente tem menos oportunidade, a renda familiar tá no pilar do homem, né? No pilar masculino. Então, é um planejamento também de renda, porque muitas vezes as pessoas não saem porque elas não sabem onde morar. Porque ela já brigou com a família nesse processo, né? Gente, já tá a família assim, pode acolher de novo, né? Exato, reata com a família, se abre com a sua família, vai para casa da sua mãe, dos seus irmãos e conta tudo o que acontece. E pede desculpas, fala, gente, eu estava cega, agora como o primeiro passo é tomar consciência, explica para as pessoas que você tomou consciência, pede desculpas, porque as pessoas ficam ofendidas. As pessoas ficam ofendidas, agora se vira. Tem isso também, sabe? Mas o que eu falo assim, vínculo assim, familiar, às vezes a família toda ela não é saudável, mas você tem uma pessoa referente ali naquela família que é mais saudável. Eu acho que é isso, às vezes você brigou com uma pessoa, pede desculpas, fala, desculpa, eu estava cega. Quando você me alertou, eu não tinha noção, eu estava sendo manipulada, eu estava sendo vítima, agora eu estou te pedindo ajuda. É bom também, as pessoas gostam de ouvir isso, porque de repente alguém te alertou tanto que uma hora desistiu de você. E aí você pensa, agora ela não vai mais voltar. Mas as pessoas voltam. Voltam. Elas estão só esperando você fazer um passinho e elas vão te acolher. Um passinho. Só uma última coisa assim, Rafa, sobre essa questão do término e tal, que muitas vezes o próprio abusador termina. Ele termina porque ele fala assim, eu não quero uma pessoa como você perto de mim. E aí ele quando ele já não tem mais o que tirar de você. Ele já te destruiu. Aí ele termina a relação. Quando você começa a fortalecer, ele volta. Tá. Então, por isso que tem muitos relacionamentos abusivos que terminam, mas reatam. Vão e voltam. Vão e voltam. Porque quando terminou, você ficou no chão, você ficou péssima. Aí, quando você tá começando a melhorar, que ele tem mais alguma coisinha pra tirar de você, ele volta, falando que você é maravilhosa, falando que ele errou. Saudade. Nossa, lembra como é que era incrível nossas noites. E aí, ele ou vai comendo pelas beiradas e chegando nos seus amigos para chegar em você. Tá, então acontece isso. E uma coisa que eu tava lendo no Estadão é que, assim, tá aumentando, sim, os casos de violência doméstica, né, nesses dias, por causa que a gente tá realmente, né, em isolamento, tem muito medo, igual a gente começou a falar na live, né, Rafa? Mas tem recursos, tem números que estão funcionando, gente. Então, se você tá sofrendo o abuso, você liga para 180. 180. Isso eu sempre falo. 180, liga. Isso. Gente,
e para as mulheres saberem, assim, são pessoas que não é que você vai ligar e vai atender um policial que não entende nada, não. Você liga no 80, são pessoas que só recebem esse tipo de ligação. A pessoa vai te entender, ela já sabe. Ela recebe isso todos os dias. Porque às vezes a mulher fica constrangida. Nossa, eu vou ligar, vai atender o sargento Pimenta lá. O que o seu marido fez? Não, gente, são pessoas super preparadas. Eu já entrevistei várias pessoas que trabalham no 80. Nossa, eu falei com uma delegada, ela é super legal, ela chama Renata também. E ela, nossa, é muito, muito legal o trabalho dela. E eles fazem um bom acolhimento, às vezes a gente também acredita que não existe, mas existe um bom acolhimento também. E outra coisa, se tiver violência contra a criança, liga pro 100, 100. Isso, tá? E só pra que você tinha perguntado, eu acabei não falando muito isso, vou falar brevemente, Rafa, sobre quando tem filhos. Acaba que os filhos, eles também estão sofrendo esse abuso. E eles estão acabam se sentindo mal pela situação do pai ou da mãe. Ai, gente, isso eu tenho vontade até de chorar, porque é assim uma coisa. Você vê assim, as crianças vendo aquilo e destrói a história. Então eu falo assim, mães, nem que você faça pelo seu filho. É o contrário. Você não tem que ficar no relacionamento abusivo pelo seu filho. Você tem que sair. Você tem que ensinar para os seus filhos do que é amor. Porque senão eles não vão conseguir, na idade adulta, amar e serem amados. Porque eles não têm esse exemplo. E corre um sério risco deles serem os próximos abusadores. Infelizmente. Assista Big Little Lies, tá? Aparece isso também no documento, nessa série. Deles serem os abusadores como homens e delas mulheres serem outras vítimas porque repetem o padrão do pai. O mesmo padrão. Então, assim, não conta essa história pra você que eu estou ficando pelos meus filhos, eu vou tirar dos meus filhos o pai. Não, ele tá tirando dele, é tudo que ele tá destruindo. É ele que tá destruindo, não é você. E outra, pai ele vai continuar sendo. Vai continuar sendo, exatamente. Mas agora vai ter uma norma, né? Você vai lá, o juiz vai dizer o que vai ser possível, quantos, né? Encontros, como é que vai ser, vai organizar. Então não é uma coisa que depende de você. O que vai acontecer depois. Vai ser uma coisa que vai ser estruturada e bem estruturada. O que é importante é que você precisa estar bem. Senão, outra coisa, uma dica que eu tenho, não vai conversar com a sua sogra. Não. Ela pode ser a pessoa mais legal do mundo. Tá lá no Big Little Lies também. Ela vai defender ele pra sempre. Ela vai defender ele, ela vai dizer coitado. Olha, nem precisa ser só coisas de abuso, tá? Não precisa nem ser coisa de abuso. Não, a minha sogra é maravilhosa. A minha sogra, ela, nossa... Geralmente, relacionamentos de casal, não é muito indicado você falar pra sua sogra. Não, mas é que às vezes é isso, porque é aquilo, você vai ficando só com a família do homem, do abusador, e na hora de falar, você vai contar pra sua sogra. Sua sogra. Que tem mais sogra identificação. Vai defender ele. Ela vai defender ele, entendeu? Porque provavelmente ela também viveu abuso, né? Provavelmente. Então, ela vai dizer que ela acha que é normal. Ela fala assim, mas tem certeza que você não exagerou? Tem certeza que você não provocou? Né? Porque, claro, você provocou o filho dela, né? Então, assim, não é ali que você vai ter uma rede de apoio. Não, é fora da sua, na sua turma. É na sua turma. É isso mesmo. Sua turma. Ai, mas eu perdi minha turma, porque às vezes são tantos anos, né? Liga pro pessoal da faculdade, essas amigas da faculdade, da escola, sabe? Do trabalho, conta pro pessoal no seu trabalho. E assim, é possível, sabe? Sair dessa relação e vocês se fortalecendo. E eu acho que também é legal a gente falar, gente... não existe uma relação perfeita, mas existem relações saudáveis, em que um não precisa detonar o outro, em que a gente pode cooperar um com o outro. E o que eu falo muito lá no Instagram, Rafa, que assim, existe essa relação e é possível que você construa essa relação saudável, uma relação que eu chamo de relação adulta, né? Em que nós somos dois iguais, assim, né? Somos do mesmo tamanho mesmo. E é possível sim, é possível para todos nós. Claro, conforme a gente vai desenvolvendo, conforme a gente vai se posicionando. Mas, sim, você não precisa se submeter a uma relação abusiva. Não é o que você merece. Definitivamente não é. A gente não veio pra cá pra isso, né? Pelo menos eu não acredito isso. Assim, não, né? Com certeza. E, assim, tem vários casos e exemplos de mulheres que saíram de uma relação abusiva, que casaram de novo, que ficaram bem. E aí, uma coisa que eu acho muito importante é você
fazer esse processo, né, com um profissional, com uma psicóloga, e entender, de ajuda. E entender quais eram ali os seus gatilhos, para você não repetir. E se perdoar também. Não, e encontrar outro né? abusador, porque isso também acontece. Porque você sai e o padrão é aquele, e daqui a pouco você encontra aquele mesmo cara, você tá fragilizada, encontra aquele mesmo cara que te coloca lá em cima, que te enaltece. Não tem como a gente saber, gente. Realmente, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, não tem. Mas assim, não tem como diferenciar. o primeiro, por que você come assim? Cala a boca, que você não quer, você engordou. Já é, opa! É um tal de assim. Eles fazem muito isso. Ai, isso irrita. Mas eles fazem mesmo. Sabe? Nossa, tipo assim, fazendo aquela... Não, é que eu não olha, eu acho que eu já virava muito chato. Assim, eu posso dizer, eu nunca me relacionei com um cara que fosse abusivo, assim, nunca. E daí a pergunta é, será que... Eu sempre falo isso para as pessoas, que eu nunca tive boy lixo, mas será que eu nunca tive boy lixo? Ou os caras que, na primeira, assim, ó, que eu percebi, eu já me desinteressei. Tipo, eu falei, ai, não. Você já se colocou, né, Rafa? Sabe? Tipo, não existe. Ai, cala a boca. Não, você não... Assim, encerrou. Não é nem bater boca. Encerrou. Vai pra sua casa e acabou, sabe? Tchau. Tchau. Porque nessa que a gente vai deixando, ai, tinha bebido, ai, não sei o quê. Aí quando você vê, você tá há anos com uma pessoa e sofrendo ao invés de ser feliz. Ô, Rê, daqui a pouco a gente vamos encerrando, porque senão ele corta. Vamos. Eu vou liberar aqui assim, para comentários. Já acabamos aqui, é o que eu queria falar, assim, trazer para vocês. Conta pra gente o que vocês acharam, né? Gostaram da live? Abri aqui para os comentários, que eu tinha fechado. Olá. Renata maravilhosa. Quem ainda não segue ela no Instagram, entra lá. Renata_Thanos com 2 N's. Que aula, show. A Rose gostou. Meninas gostaram. Que bom, corações. Muito legal. E não caiam nessa, gente, de achar que as mulheres que se colocam, que se defendem, que têm voz, é isso, elas são feministas e a vida não é assim, coitado dos homens, não tem nada a ver. Querem tipo, acabar com seus relacionamentos de jeito nenhum, gente. Olha só, a Rafa tem um relacionamento super gostoso, eu tenho um relacionamento super gostoso. Eu falo no meu Instagram, né, gente, eu não sou contra relacionamento, bem ao contrário. Eu quero ajudar vocês a manter uma relação muito saudável, muito gostosa. Então, tem um caminho, mas claro, aquilo que não for saudável, que foi tóxico, você acaba, né, despertando, né? Mas é um autocuidado mesmo, um amor próprio, né? E nesses dias, agora falando sobre esse nosso isolamento, o que você daria de dicas, Rê, para quem tá sofrendo aí, dando uma balançada no relacionamento, não necessariamente que sofre um relacionamento abusivo, mas que tá tenso a situação, com a convivência, com a falta de dinheiro, com os filhos, quais seriam algumas dicas? Tá, uma dica que eu acho que é bem válida é o seguinte, vai vir muitos monstrinhos, como eu costumo dizer, né? Vai vir coisas que estavam guardadas há muito tempo. Talvez você vai querer resolver tudo. Não resolva tudo. Escolhe um assunto para resolver. E se até aqui tipo assim, você negligenciou ou não quis ver uma situação, agora você vai estar diante dela. Então, convida o outro para conversar. Eu gosto muito de dizer isso, é um convite. Não é uma exigência, uma imposição. Convida o outro para conversar sobre uma coisa que você percebeu. Escolhe um tema para vocês conversarem. Entenda que você está fragilizado, o outro também está. Todos nós estamos, né? Então vamos assim, o que eu puder fazer para contribuir para o bem-estar da casa, faça, mas só que não sejam negligentes. Aquilo que está doendo, conversa. Eu tenho uma dica que funciona muito, sempre funcionou para os meus relacionamentos, que é o seguinte: ao longo do dia, né? Ainda mais agora que tá todo mundo dentro de casa, a gente vai vendo várias pequenas coisas. Então, a toalha, a louça, o filho, isso que você fez, isso que... Então, eu acho que assim, se todo momento que a gente tiver uma coisa que nos incomode, a gente fala de pronto, o nosso dia, o nosso cotidiano passa a ser minado por reclamação. O que eu faço? Eu sempre fiz meus relacionamentos. Eu espero. Então é isso, a toalha tá ali molhada, eu tiro da cama, coloco em cima do negócio. Só que quem faz a toalha molhada sou eu, no caso, tá? Pra meu marido não brigar comigo. Eu sou toalha molhada, mas tudo bem. Coisas que me irritam nele, não sei o quê. Aí, eu pego um dia
e falo, bora conversar? Bora sentar ali fora? Ou eu vou num bar, às vezes também, sabe? Porque eu gosto de conversar em lugares públicos. Esparecer, né? Uhum. Não, porque também não dá pra Lugar. se exaltar muito. Então, tipo, vamos de amigo conversar. Aí você fala, ó... E a coisa importante que eu ia falar, que é a dica. Primeiro, você reunir algumas coisas e falar numa hora só. Vamos falar, tentar falar da nossa relação. Não ficar minando o dia inteiro. E outra dica que eu tenho que é legal é o seguinte... Fale mais de como você se sente em relação àquele ato do que o ato em si. Então, Exatamente. assim, não é jogou a toalha em cima da cama, jogou a toalha em cima da cama. Isso é... Agora você fala assim, Não. amor, posso te falar? Quando você joga a toalha em cima da cama, Eu sinto... me dá uma sensação que você não cuida da nossa casa, que você não dá valor pra mim. Isso não me faz bem. Como você pode me ajudar? Você não fala pra ele não jogar na cama. Você acha que você pode me ajudar? Porque depois eu fico chateada. Fico remoendo isso. Como que você pode me ajudar? Deixa a solução na mão do outro. Do outro. Né? Isso. Porque isso é uma coisa que eu falo muito, Rafa. Os dois têm responsabilidade, né? E é importante você ter a responsabilidade ali, às vezes, de falar o que você está sentindo, mas escute também o outro, se é o que ele acha daquela situação. Só uma outra coisa que eu lembrei do que você está falando, separar, gente, o que é barulho do que é essencial. Barulho é isso, toda hora ficar falando de um monte de coisinha, é barulho. Eu ficar assim, certa no relacionamento, né? Eu fico implicante. É muito chato, gente. É muito chato, ninguém aguenta. Aí essa quarentena que a gente... Quarentena não, é isolamento social, né? Eu li o seu post sobre isso. Eu também falava quarentena, mas isolamento social. Tô me corrigindo. Assim, vai ficar insuportável. Então, vai falar uma coisa, fala sobre aquilo que é essencial. Aquilo que é realmente fundamental. Beleza? Acho que essa é a melhor dica, assim. O que é essencial e o que é barulho. Começa a separar. Isso vai facilitar a sua vida, vai facilitar a vida do seu companheiro, da sua relação. Eu tenho muita dificuldade de apagar a luz, né? Eu esqueço de apagar todas as luzes. E, cara, eu tô há 10 anos, o meu marido me enchendo o saco. Um dia eu falei pra ele assim, deixa eu te falar, eu não sou maravilhosa, eu não sou ótima, eu não sou feliz, eu não sei o quê, eu não sou eu que cuido das contas da casa, eu que não sei o quê, não sei o quê. Você pode apagar a luz pra mim? Eu não consigo apagar a luz. Vem atrás de mim e vai apagando. E não eu fala deixo mais gaveta aberta. Eu falei isso, eu também deixo. Eu falei, você pode fazer isso pra mim na nossa relação? Ele, posso. Eu falei, posso. Vai apagando as luzes. Vem atrás de mim e apaga as luzes. Não vamos mais falar nesse assunto. Eu sou tão legal, esse é um defeito, eu esqueço mesmo. E outros eu falo que eu vou melhorar. Rafa, tem uma coisa, no meu Instagram, também todos os dias de manhã, desde que começamos esse nosso movimento. Vou fixar aqui o seu Instagram também. Eu tô fazendo lives diárias para equilíbrio emocional, tipo assim, com visualização, meditação, todo dia eu faço lá. Tá sendo bem legal. Eu tô gostando muito de fazer. O pessoal também tá gostando de participar. É engraçado que a gente faz essas coisas para oferecer informação e enfim, tudo pros outros. E aí faz bem pra gente também que estamos aqui. Nessa quarentena. Olha o meu escritório. Gente, olha a situação. Não, Rafa, eu tô com reforma em casa. Eu só tô com esse ponto. Disponível. Mas tá beleza. Eu falei assim, antes a gente tá com reforma tudo fora dos lugares, né? E passar bem, todo mundo passar bem, assim. E o que vai ditar a gente passar bem vai ser o nosso equilíbrio emocional, viu? Isso. Então, antes que corte aqui, porque corta com 1 hora. Gente, vocês que gostaram, eu fixei aqui a Gabi Lopes chegou. Eu fixei aqui o Instagram da Rê. Hoje a nossa live foi sobre relacionamento abusivo, um papo super legal. Revisando algumas coisas, a gente falou sobre a característica desse abusador, então, que é uma pessoa que te faz elogio, que te torna dependente emocional, ela te coloca lá em cima, depois ela mina sua autoestima, ela faz você literalmente ter um isolamento social, falando mal da sua família, mal das suas amigas, para você ir se afastando. Ela te manipula pelo medo, pela culpa, começa a dizer que tudo que acontece na vida dela foi culpa sua. Então a Rê falou, o cara bate o carro, é culpa sua, porque você deixou ele nervoso. O cara... acontece uma coisa no emprego, a culpa era sua, que atrasou para deixar ele no trabalho, sabe? Essas coisas assim. Então, essa pessoa é manipuladora. E o que mais? Tem o perfil da vítima também, né? O perfil da vítima, que ela estava num momento frágil, ela pode até ser poderosa, mas ela estava num momento frágil, então aquela pessoa coloca ela no pedestal, ela acha maravilhosa, depois ele vai minando a autoestima. A pessoa tem medo do julgamento da família. Ai, quando me separar, a família vai julgar, tem medo de deixar os filhos.
e acredita que o outro vai mudar, porque o outro promete que vai mudar. Na hora que vai procurar tratamento, o outro diz que é um favor que está fazendo para ela, então estou indo por você, sua louca, mas eu acho que eu não preciso, mas eu sou tão legal que eu vou até na terapia de casal com você, né? E não fica, né, também. E depois usa isso contra a pessoa. Então, e os 3 passos para você conseguir sair, que a Rê deu aqui, então é consciência, resgatar os seus laços familiares, de amizade, para você ter em quem se apoiar, ter um planejamento